Bancasesp, agente administrativo, CAD 2014. Julgue o item a seguir. Justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica o emprego do acento gráfico nos vocábulos sabíamos e procurávamos. Item correto. Sabíamos e procurávamos. A acentuação dessas palavras se justifica na regra das proparoxítonas, que são todas acentuadas. Bancasesp, Anatel, Administrativo 2014. O emprego do acento gráfico em indústria e rádio justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Indústria e rádio são paroxítonas terminadas em ditongo. São acentuadas pela mesma regra. Bancasesp, CEF, Cargo Engenharia Agronômica 2014. O emprego do acento gráfico nas palavras metálica, acúmulo e imóveis justifica-se com base na mesma regra de acentuação? Item errado. Metálica e acúmulo são proparoxítonas. Imóveis é uma paroxítona terminada em eis. Logo, não poderiam ser acentuadas pela mesma regra. Bancasesp, Polícia Federal, 2014. Os termos série e história acentuam-se em conformidade com a mesma regra ortográfica? Item correto. Série e história são paroxítonas terminadas em ditongo e, por isso, são acentuadas. Bancasesp, ANTAC 2014. O emprego de acento gráfico em água, distância e primário justifica-se pela mesma regra de acentuação? Item correto. Água, distância e primário são paroxítonas terminadas em ditongo oral e, por isso, são acentuadas. Bancasesp, CBM 2014. As palavras meteorológica, científico e containers são acentuadas segundo diferentes regras de acentuação gráfica? Item errado. Meteorológica, científico e containers são acentuadas por serem proparoxítonas. Não são regras diferentes. Bancasesp, Soldado, CBM, 2014. As palavras idiomática, construída e língua são acentuadas em razão da mesma regra ortográfica? Item errado. Idiomática é proparoxítona e todas elas são acentuadas. Construída é acentuada por trazer i tônico, formando um hiato. Língua é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Cada palavra tem uma classificação quanto à tonicidade e é acentuada por uma regra distinta. Bancasesp, Suframa 2014. Julgue o seguinte item. O emprego do acento gráfico nas palavras fenômeno e próximo atende à mesma regra de acentuação gráfica? Item correto. Fenômeno e próximo são proparoxítonas, por isso são acentuadas. Bancasesp, FUB, Revisor 2014. Julgue o seguinte item. O emprego do circunflexo nos vocábulos entrever e pungência justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica?
Item errado. Entrever é oxítona terminada em E. Pungência está nas regras das paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP Suframa 2014. No que se refere a elementos textuais e linguísticos do texto acima, julgue o item seguinte. O emprego de acento nos vocábulos amazônicas, altíssimas e pássaros atende à mesma regra de acentuação gráfica? Item correto. Amazônicas, altíssimas e pássaros são acentuadas por serem proparoxítonas. Banca CESP, MDIC 2014. Julgue o item a seguir. O emprego do acento gráfico nos vocábulos índice e período justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Índice e período são acentuadas por serem proparoxítonas. Banca CESP, AUFC, Controle Externo, 2005. O vocábulo de que se derivaram formas como polar, polarizar, polarizadas, tem acento diferencial. Item errado. Não se usa acento diferencial entre as palavras polo e polo. Os acentos diferenciais que permaneceram após a reforma ortográfica: 1. Pôde, pretérito, pode, presente. 2. Por, verbo, por, preposição. 3. Tem, plural, tem, singular. 4. Vem, plural, vem, singular. Banca CESP, AUFC, Controle Externo 2005. Os vocábulos prejuízo e atrai acentuam-se atendendo à mesma regra. Item correto. Prejuízo e atrai são acentuados pela regra do I e U tônicos em hiatos. Banca CESP, TRE 2011. Em contribuíram, o emprego do acento gráfico justifica-se pela presença de ditongo em sílaba tônica. Item errado. Contribuíram é acentuada pela regra do hiato. Banca CESP, TRE 2011. As palavras catástrofe e climática recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Item errado. Catástrofe e climática são ambas proparoxítonas e, por isso, são obrigatoriamente acentuadas pela mesma razão. Banca CESP, Ancine, 2012. Os vocábulos indivíduo, diária e paciência recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Indivíduo, diária e paciência são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, AUFC, Controle Externo 2005. É correta a forma variante de grafia do vocábulo projeto de lei com hífen? Item errado. Não usamos hífen entre termos com elementos de ligação. Projeto de lei, forma correta. Projeto de lei, forma errada. Há uma regra expressa pela nova ortografia proibindo essa ligação. Não há necessidade de ligar essas palavras por hífen. Banca CESP, Correio 2011. Em decorrência do acordo ortográfico da língua portuguesa, atualmente em sua fase de transição, que vai até 31 de dezembro de 2012, que eliminou o trema, mantido apenas em palavras estrangeiras como Miller,
A palavra 50 não apresenta mais esse sinal diacrítico. Item correto. O trema foi eliminado, tendo permanecido apenas em raros casos em que a palavra estrangeira já tem o trema. Banca CESP TJ 2011. Os vocábulos analítica e teríamos recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Analítica e teríamos são proparoxítonas. Banca CESP TJ 2011. Os vocábulos público e caótico obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Público e caótico são proparoxítonas. Banca CESP ANAC 2012. As palavras início e série recebem acento gráfico com base em regras gramaticais distintas. Item errado. Início e série são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP TJ 2012. As palavras conteúdo, calúnia e injúria são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Calúnia e injúria são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Conteúdo é acentuada pela regra do hiato. Banca CESP SEE Professor 2013. Os vocábulos professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo. Item correto. O CESP apresenta definição e exemplos de dígrafos. Professor, com 2 S, portuguesa, com GU, caminha, com NH, corredores, com 2 Rs, maquiagem, com QU, palhaço, com LH, caprichada, com CH e ensino, com EN. Banca CESP SEE Professor 2013. As palavras língua, julho, início, série e convivência são classificadas ora como paroxítonas terminadas em ditongo crescente, ora como proparoxítonas eventuais ou relativas. Item correto. Marcando os ditongos língua, julho, início, série e convivência são todas paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Banca CESP SE Distrito Federal 2017. Mesmo sem insistir em tal ou qual ação secundária das novas condições de vida física e social e de contato com os indígenas e, posteriormente, com os africanos, é óbvio que a língua popular brasileira tinha de diferenciar-se inelutavelmente da de Portugal e, com o correr dos tempos, desenvolver um coloquialismo. Os vocábulos africanos e correr, originalmente pertencentes à classe dos adjetivos e dos verbos, respectivamente, foram empregados como substantivos no texto. Item correto. A palavra africano pode ser adjetivo se estiver ligada a um substantivo, mas foi usado como substantivo visto pela presença do artigo os. O verbo correr também foi substantivado pelo artigo. Observação: o verbo correr, como substantivo, recebeu uma locução adjetiva dos tempos.
Bancasesp TJ 2011. Convocada por Dom Pedro em junho de 1822, a Constituinte só seria instalada um ano mais tarde, no dia 3 de maio de 1823, mas acabaria dissolvida 6 meses depois, em 12 de novembro. Com base nas estruturas linguísticas e semânticas do texto acima, julgue o item. As formas nominais convocada, instalada e dissolvida têm como substantivos correlatos, respectivamente, convocação, instalação e dissolução. Item errado. Alguns substantivos derivam de verbos que recebem sufixos substantivadores, como ão. Convocar, convocação, instalar, instalação, dissolver, dissolução. Observação: dissolução não existe. Bancasesp TRF 2017. Haveria prejuízo gramatical para o texto caso a palavra procedimentos padrão fosse alterada para procedimentos padrões. Item errado. Há duas regras válidas. Primeiro, flexionar os dois substantivos pela regra geral, ou, segundo, flexionar somente o primeiro pela regra específica de delimitação por tipo, finalidade ou semelhança. Conclusão: não haveria prejuízo para o texto caso se efetuasse a troca referida na questão. Bancasesp TCE 2018. Maus hábitos cotidianos muitas vezes são, na verdade, práticas antiéticas e até ilegais, que devem sim ser combatidas. Os termos antiéticas, ilegais e combatidas qualificam a palavra práticas. Item errado. De fato, antiéticas e ilegais qualificam o substantivo práticas, mas combatidas é um verbo, numa frase em voz passiva. Devem ser combatidas. Não é um adjetivo. Bancasesp TCE, Agente Documentação 2018. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente o aspecto que se está comparando e, em segundo, deve-se considerar que essa relação não é nem homogênea nem constante. Julgue o item. O vocábulo constante foi empregado para qualificar o termo aspecto. Item errado. O vocábulo constante foi empregado para qualificar o termo relação. Observação: a relação não é homogênea nem constante. Bancasesp TRE, Analista 2017. No início da Idade Média, as monarquias germânicas continuaram sendo teoricamente e, por vezes, praticamente eletivas, como a monarquia visigótica. Julgue o item. O adjetivo germânicas expressa um atributo negativo de monarquias. Item errado. O adjetivo que indica origem é objetivo, não expressa opinião negativa ou positiva. A monarquia era germânica, em oposição à inglesa, por exemplo. Conclusão: não é um atributo, é uma categoria objetiva, um fato. Bancasesp TCE, Agente Documentação 2018. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente o aspecto que se está comparando e, em segundo, deve-se considerar que essa relação não é nem homogênea nem constante. Julgue o item. O vocábulo constante foi empregado para qualificar o termo aspecto. Item errado.
Na questão em tela, o adjetivo constante, qualificando o substantivo relação. Conclusão, não qualifica o termo aspecto. Bancasesp, PGE, Analista Judiciário de Procuradoria 2019. A própria palavra crise é bem mais a expressão de um movimento do espírito que de um juízo fundado em argumentos extraídos da razão ou da experiência. Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam mantidos se fosse inserido o vocábulo do imediatamente após a palavra espírito. Item correto. A palavra crise é bem mais a expressão de um movimento do espírito, que de um juízo fundado em argumentos extraídos da razão ou da experiência. Observação: nas estruturas comparativas, o do é facultativo. Bancasesp, Telebrás 2015. Se destaca a criação de uma agência reguladora independente e autônoma, a Anatel. A substituição de autônoma por com autonomia prejudicaria a correção gramatical do texto. Item errado. É um caso de adjetivo com função de adjunto adnominal porque está ligado ao nome agência, que pode ser substituído livremente por uma locução adjetiva equivalente. No caso em tela, agência reguladora autônoma e agência reguladora com autonomia se substituem sem prejuízo à correção gramatical do texto. Bancasesp, TCE 2017. Auditoria consiste na análise, à luz da legislação em vigor, do contrato entre as partes. O sentido original e a correção gramatical do texto seriam preservados caso a expressão em vigor fosse substituída por vigente. Item correto. Uma legislação vigente, adjetivo, é uma legislação que está em vigor, locução adjetiva. Observação: são apenas duas formas diferentes para a mesma função. Bancasesp, SE Distrito Federal 2017. Ver você me deu muito prazer. A menina está muito engraçadinha. Como modificadora das palavras prazer e engraçadinha, a palavra muito que as acompanha é, do ponto de vista morfossintático, um advérbio. Item errado. Muito prazer. Muito se refere a substantivo e é pronome indefinido, que indica quantidade vaga, sem precisão. Muito engraçadinha. Muito se refere ao adjetivo engraçadinha e é advérbio. Observação: o advérbio é a única classe que modifica adjetivo. Conclusão: somente em muito engraçadinha temos muito como advérbio. Bancasesp, TCE, Agente Documentação 2018. Quando nos referimos à supremacia de um fenômeno sobre outro, temos logo a impressão de que se está falando em superioridade. O vocábulo logo tem o sentido adverbial de imediatamente. Item correto. A impressão vem imediatamente após a referência à supremacia. Bancasesp, TRE, Analista 2017. Surgiu a necessidade de organizar disciplinadamente essa escolha. O vocábulo disciplinadamente exprime circunstância de modo. Item correto. Os advérbios terminados em mente normalmente indicam modo. No caso em tela, equivale a de modo disciplinado. Bancasesp, TRE,
Analista 2017. Quer dizer, apesar de o uso do voto ser ancestral, a organização do sistema eleitoral tem origem no século XVII, com o surgimento de governos representativos na Europa e na América do Norte. A expressão "com o surgimento de governos representativos na Europa e na América do Norte" exprime uma consequência. Item errado. Analisando o caso em tela, podemos entender que, com o surgimento de governos representativos na Europa e na América do Norte, exprime tempo ou causa. O sistema eleitoral surgiu quando do surgimento de governos representativos, ou o sistema eleitoral surgiu por causa do surgimento de governos representativos. Bancasesp, PRF 2019. Mas, e antes dos sensores, como é que se fazia? Imagino que algum funcionário trepava na antena mais alta no topo do maior arranha-céu e, ao constatar a falência da luz solar, acionava um interruptor e a cidade toda se iluminava. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso se suprimisse o trecho "é que" em "como é que se fazia". Item correto. "É que" é expressão expletiva e foi usada apenas para ênfase. Logo, pode ser suprimida sem qualquer prejuízo sintático ou semântico. Como é que se fazia? Como se fazia? Como era feito? Bancasesp, IFAM, cargos de nível médio 2018. Essa estranha margem de manobra, ou, em melhores palavras, essa interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens para a ação. Seria mantida a correção gramatical do último período do texto, caso o trecho "é que" fosse suprimido. Item correto. "É que" é expressão expletiva. A supressão de "é que" não causará erro nem mudança de sentido. Essa estranha margem de manobra é que mobiliza os homens para a ação. Essa estranha margem de manobra mobiliza os homens para a ação. Bancasesp, Instituto Rio Branco, 2015. Julgue o item que se segue. O sentido da frase "o realismo só gera certo pessimismo em uma primeira fase" seria alterado se o advérbio "só" fosse posposto à forma verbal "gera", da seguinte forma: "O realismo gera só certo pessimismo". Item correto. O realismo só gera certo pessimismo em uma primeira fase. Só faz isso, só gera. O realismo gera só certo pessimismo em uma primeira fase. Só gera pessimismo, não gera outra coisa. Bancasesp, PRF 2019. Mas, e antes dos sensores, como é que se fazia? Imagino que algum funcionário trepava na antena mais alta no topo do maior arranha-céu e, ao constatar a falência da luz solar, acionava um interruptor e a cidade toda se iluminava. A substituição da locução "a cidade toda" por "toda a cidade" preservaria os sentidos e a correção gramatical do período. Item errado. O artigo "a" faz diferença no sentido. A cidade toda, a cidade inteira, a cidade por completo. Toda a cidade, todas as cidades, qualquer cidade. Bancasesp, SEDF 2017. O aspecto da implantação do português no Brasil explica por que tivemos, de início, uma língua literária pautada pela do Portugal contemporâneo.
O emprego do artigo definido imediatamente antes do topônimo Portugal torna-se obrigatório devido à presença do adjetivo contemporâneo. Item correto. Vou a Portugal não pede artigo. Vou ao Portugal contemporâneo está sendo determinado. Não é um Portugal qualquer, é um Portugal específico, é o contemporâneo. Banca CESP, PGE, Analista Judiciário de Procuradoria 2019. Ninguém poderia ficar impassível diante de uma mudança dessa envergadura, por isso a sensação mais difundida é a desorientação. Seria mantida a correção gramatical do texto se o trecho, diante de uma mudança, fosse alterado para ante a uma mudança. Item errado. Ante e perante são preposições indicativas de lugar. Após as preposições ante e perante, não se usa preposição a. Banca CESP, UNB, Polícia Civil, 2012. Em um momento que os Estados-nação se dobram diante das forças do mercado, pode-se substituir diante das por perante as, sem prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido original do texto. Item correto. A troca de diante das por perante as não prejudica a correção, não prejudica o sentido. Banca CESP, PGE, Analista Judiciário de Procuradoria 2019. Que fique claro, não tenha nenhuma intenção de difamar ou condenar o passado para absolver o presente, nem de deplorar o presente para louvar os bons tempos antigos. Desejo apenas ajudar a que se compreenda que todo juízo excessivamente resoluto nesse campo corre o risco de parecer leviano. No período em que se inserem os trechos para absolver o presente e para louvar os bons tempos antigos, exprimem finalidades. Item correto. A preposição para antes de uma ação indica o sentido de propósito na forma de uma oração subordinada adverbial final. Banca CESP, TCE, Agentes de Documentação 2018. Portanto, do ponto de vista cronológico, a fala tem precedência sobre a escrita, mas do ponto de vista do prestígio social, a escrita tem supremacia sobre a fala na maioria das sociedades contemporâneas. A expressão sobre a no trecho acima tem o sentido de a respeito da. Item errado. Se o sentido é de assunto, a troca é possível, mas, na questão em tela, o sentido é de prevalência, de posição superior. Banca CESP e FAM, cargos de nível médio 2018. Com a multiplicação das demandas sociais, no lugar de soluções únicas para a cidade, passou-se a considerar a segmentação ainda maior de interesses. Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, a expressão com a poderia ser substituída pela expressão devido a. Item correto. A multiplicação das demandas sociais é a causa da segmentação de interesses que dificulta a tomada de uma decisão única. Conclusão: o termo introduzido por com poderia sim ser substituído pela locução causal devido a. Banca CESP e FF 2018. É comum que pais de baixa escolaridade lutem para que os filhos tenham acesso ao ensino de qualidade. A oração
para que os filhos tenham acesso ao ensino de qualidade, expressa circunstância de: letra A, finalidade, letra B, causa, letra C, modo, letra D, proporção ou letra E, concessão. A alternativa correta é a letra A. Os filhos terem acesso ao estudo é o propósito, a finalidade da luta dos pais. Conclusão: a preposição para introduz oração final. Banca CESP, FUB, cargos de nível médio 2011. Em importar dos Estados Unidos da América, a preposição de, contida em dos, expressa a ideia de procedência. Item correto. De onde estamos importando? Dos Estados Unidos da América. Há uma relação de origem ou procedência. Banca CESP, Polícia Federal, Perito Criminal 2018. A maioria dos laboratórios acredita que o acúmulo de trabalho é o maior problema que enfrentam, e boa parte dos pedidos de aumento no orçamento baseia-se na dificuldade de dar conta de tanto serviço. A preposição de, empregada logo após dificuldade, poderia ser corretamente substituída por em. Item correto. A maioria dos laboratórios acredita que o acúmulo de trabalho é o maior problema que enfrentam, e boa parte dos pedidos de aumento no orçamento baseia-se na dificuldade em dar conta de tanto serviço. Não há prejuízo. Observação: alguns verbos ou substantivos que pedem preposição de ou com, quando seguidos de uma oração, passam a utilizar a preposição em. Dificuldade em dar conta do problema. CESP, CGM João Pessoa, 2018. Os sentidos originais do texto seriam alterados caso, em hierarquias que colocam certas pessoas, negros, pobres e mulheres, implacavelmente debaixo da lei, a palavra certas fosse deslocada para imediatamente após pessoas. Item correto. A mudança de sentido. Certas pessoas. Certas é pronome indefinido, indicando pessoas indefinidas, quaisquer pessoas. Pessoas certas. Certas é adjetivo, indicando pessoas específicas, exatas. Banca CESP, SEDF, 2017. Qualquer língua, escrita ou não, tem uma gramática que é complexa. Do ponto de vista naturalista, não faz sentido afirmar que há gramáticas melhores e gramáticas piores. A palavra qualquer foi empregada no texto no sentido de toda. Item correto. O pronome indefinido todo, antes de um substantivo, sem artigo, tem sentido geral de qualquer. Banca CESP, Cefaz, Auditor do Estado 2018. Mesmo agora, quando já diviso a brumosa porta da casa dos 70, um convite à viagem tem ainda o poder de incendiar-me a fantasia. Com relação ao trecho incendiar-me a fantasia, é correto interpretar a partícula me como o possuidor de fantasia. Item correto. No caso em tela, temos um pronome pessoal com sentido possessivo. Incendiar-me a fantasia equivale a incendiar minha fantasia. Banca CESP, STM, Analista Judiciário 2018. Aqui, neste escritório, onde a verdade não pode ser mais do que uma cara sobreposta
as infinitas máscaras variantes, estão os costumados dicionários da língua e vocabulários, os Morais e Aurélios, os Morenos e Torrinhas, algumas gramáticas, o Manual do Perfeito Revisor, vade-mecum de ofício. O emprego de neste decorre da presença de vocábulo aqui, de modo que sua substituição por nesse resultaria em incorreção gramatical. Item correto. O autor fala em primeira pessoa, em referência ao próprio escritório em que está o escritório próximo. Conclusão. A forma correta é neste. Observação. O pronome nesse faria referência a um escritório próximo de quem ouve. Bancasesp, MPU, Analista 2018. Contudo, uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se pudesse ter sido evitada, em especial se aqueles que poderiam ter agido para tentar evitá-la tivessem deixado de fazê-lo. Entre os requisitos de uma teoria da justiça, inclui-se o de permitir que a razão influencie o diagnóstico da justiça e da injustiça. Na expressão fazê-lo, a forma pronominal lo retoma a ideia de agir para tentar evitar uma calamidade. Item correto. No caso em tela, temos o pronome demonstrativo neutro, fazê-lo, fazer isso, agir para tentar evitar uma calamidade. Bancasesp, TCE, Auditor 2018. No trecho, o que faz com que a memória se torne seletiva não é o mundo atual, informatizado, rápido e denso em informações. Ela o é por definição, já que sua porta de entrada é um funil poderoso. O termo "o" em ela o é por definição remete ao elemento letra A memória, letra B, seletiva, letra C, um funil poderoso, letra D, o que faz com que a memória se torne seletiva, ou letra E, o mundo atual. A alternativa correta é a letra B. No caso em tela, temos o como pronome demonstrativo, retomando o adjetivo seletiva. Ela o é por definição, ela é seletiva por definição. Bancasesp, CGE, Conhecimentos Básicos 2019. Julgue a proposta de reescrita para o trecho. Ainda hoje, em muitos rincões do nosso país, são encontrados administradores públicos cujas ações em muito se assemelham às de Nabucodonosor, rei do Império Babilônico. Muitos rincões do nosso país, ainda hoje, têm administradores públicos cujas ações muito assemelham-se às ações do imperador babilônico Nabucodonosor. Item errado. Cujas as ações. Não há artigo após cujas. Forma correta, cujas ações. Bancasesp, CGE, Conhecimentos Básicos 2019. Julgue a proposta de reescrita para o trecho. Ainda hoje, em muitos rincões do nosso país, são encontrados administradores públicos cujas ações em muito se assemelham às de Nabucodonosor, rei do Império Babilônico. Ainda hoje, administradores públicos com ações que muito assemelham-se àquelas de Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, são encontradas em muitos rincões do nosso país. Item errado. Muito assemelham-se, erro de colocação pronominal. Muito é advérbio e atrai próclise.
Observação: próclise é a colocação do pronome antes do verbo. Banca CESP, Seduc Conhecimentos Básicos 2018. Daí que eu não pudesse reduzir a alfabetização ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras. Ensino em cujo processo o alfabetizador fosse enchendo com suas palavras as cabeças supostamente vazias dos alfabetizandos. A expressão em cujo poderia ser substituída, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, pela expressão no qual. Item errado. Na questão, a banca sugere trocar diretamente o cujo por o qual, no qual, em mais o qual, no lugar de em cujo. Cujo não pode ser trocado diretamente por nenhum outro pronome relativo, pois causaria perda da relação de posse entre ensino e processo. Logo, haveria prejuízo. Banca CESP, TRE 2017. Julgue o item a seguir. Indireta ou representativa, a democracia, segundo Kelsen, é aquela cuja função legislativa é exercida por um parlamento eleito pelo povo. Item errado. Há um artigo após o pronome cuja. Cujo não aceita a posposição de artigo. Banca CESP, TCE, Conhecimentos Gerais 2018. A ciência nos alerta contra os perigos introduzidos por tecnologias que alteram o mundo, especialmente o meio ambiente, de que nossas vidas dependem. O termo de que poderia ser substituído, sem alteração da correção gramatical e dos sentidos do texto, por letra A, no qual, letra B, pelo qual, letra C, cujas, letra D, dos quais, ou letra E, do qual. A alternativa correta é a letra E, que é pronome invariável e tem como referente meio ambiente. Logo, só poderíamos trocar por o qual, masculino e singular, mantendo a correção. Banca CESP, Polícia Civil do Maranhão, Escrivão, 2018. O ano de 2017 foi o mais seguro da história da aviação comercial, de acordo com a organização holandesa ASN. Foram 10 acidentes, nenhum deles envolvendo linhas comerciais regulares. Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o item. O vocábulo deles remete à expressão 10 acidentes. Item correto. Os pronomes têm a propriedade de retomar e substituir termos anteriores. O pronome pessoal reto, ele, se refere aos acidentes e foi contraído com a preposição de. 10 de, mas os acidentes, 10 deles. 10 entre os acidentes que houve. CESP, PC Delegado 2018. Em mas não me deixe sentar, a colocação do pronome me após a forma verbal deixe, deixe-me, prejudicaria a correção gramatical do trecho. Item correto. A colocação do pronome me após a forma verbal deixe, deixe-me, prejudicaria a correção gramatical do contexto apresentado. Não é palavra negativa, logo não atrai o pronome. Conclusão, é um caso de próclise obrigatória. CESP, TCM, Auditor 2018. Texto de apoio. Temendo-se a naturalização da moral, moraliza-se a natureza. Assertiva. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical, caso se substituísse o trecho, temendo-se por se temendo.
Item errado. Não se pode iniciar oração com pronome oblíquo átono. Conclusão. A próclise é proibida em começo de oração. CESP, EMAP, nível superior 2018. Sem prejuízo para a correção gramatical e para o sentido do texto, o trecho que ele poderia ter me absolvido poderia ser assim reescrito, que ele poderia ter absolvido-me. Item errado. É proibido o uso de pronome após verbo no particípio. Conclusão. É um caso de ênclise proibida. CESP e HBDF nível superior 2018. Em 1988, o SUS passou a fazer parte da Constituição Federal. Nós nos tornamos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou oferecer saúde para todos. A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse nos tornamos por tornamo-nos. Item correto. Não é início de oração. Não há verbo no futuro. Não há verbo no particípio. Conclusão. Sem restrição para próclise, sem restrição para uso de ênclise. É correto, nós nos tornamos ou nós tornamo-nos. CESP, SEDUC, Conhecimentos Básicos 2018. Inicialmente, me parece interessante reafirmar que sempre vi a alfabetização de adultos como um ato político e um ato de conhecimento, por isso mesmo como um ato criador. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso o pronome me, em me parece, fosse deslocado para logo após parece da seguinte forma: parece-me. Item correto. A correção gramatical do texto seria prejudicada, pois o advérbio inicialmente atrai próclise. Logo, a ênclise seria equivocada. CESP, TCM, Auditor 2018. Ao contrário do que se poderia pensar sobre os sonhos da burguesia, essa classe tem uma concepção tirânica. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto acima, caso se substituísse o trecho, se poderia pensar por poderia-se pensar. Item errado. Poderia, verbo no futuro do pretérito. Regra. Não pode haver ênclise com verbo no futuro do pretérito. CESP, TCM, Auditor 2018. Finge-se confundir a ordem política e a ordem natural e decreta-se imoral tudo que conteste as leis estruturais da sociedade que se quer defender. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto, caso se substituísse o trecho decreta-se por se decreta. Item correto. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto, caso se substituísse o trecho decreta-se por se decreta, pois não há restrição para a próclise no início de oração, não há restrição para a ênclise com verbo no futuro ou no particípio. Conclusão. A posição do pronome, nesse caso, é livre. CESP, FAM, Cargo de Nível Médio 2018. Além de todos os desafios impostos pela inconstância e pela fragmentação das demandas sociais, vivemos um divórcio entre política e poder. A substituição da expressão além de por apesar de não alteraria os sentidos originais do texto. Item errado. A substituição da expressão além de por apesar de alteraria os sentidos originais do texto. Além de expressa adição, apesar de expressa concessão. CESP, SEDUC, Professor de Português 2018. Parece-me, pois, que primeiro a literatura nos faz sentir o que a língua é e pode.
E só depois a gramática e a linguística nos possibilitam saber o que é e como a língua é e o que ela pode. Me lembre a Dolores e tenha a certeza deste abraço de companhia. Considerando-se os gêneros dos textos e as variedades da língua portuguesa, estaria adequado o emprego da próclise em parece-me, assim como está adequado o seu emprego em me lembre. E tem errado. É proibido iniciar oração com pronome oblíquo átono. Conclusão. Me lembre está errado. O correto seria lembre-me. CESP-PF Papiloscopista 2018. Em graus diferentes, todos fazemos parte dessa aventura. Todos podemos compartilhar o êxtase que surge a cada nova descoberta, se não por intermédio de nossas próprias atividades de pesquisa, ao menos ao estudarmos as ideias daqueles que expandiram e expandem as fronteiras do conhecimento com sua criatividade e coragem intelectual. No trecho, se não por intermédio intelectual, as expressões se não e ao menos poderiam ser substituídas sem prejuízo para a correção gramatical e os sentidos do texto por não só e mas também, respectivamente. E tem errado. Não só, mas também indica soma, acréscimo, correlação aditiva. Se não e ao menos, indica uma ressalva, concessão, ou seja, uma limitação de possibilidades. Conclusão, a mudança de sentido. CESP-SEDF 2017. Falamos não só de uma crise ecológica, mas também de uma crise civilizatória de amplas dimensões. Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue o item a seguir. A expressão mas também introduz no período em que ocorre uma ideia de oposição. E tem errado. O mas também está conectado ao não só e traz uma correlação aditiva. Conclusão, o sentido é de soma, não é de oposição. CESP-SEDF 2017. A muitos desses pregoeiros do progresso, seria difícil convencer de que a alfabetização em massa não é condição obrigatória nem sequer para o tipo de cultura técnica e capitalista que admiram. A supressão do vocábulo nem preservaria o sentido e a correção gramatical do texto. Item correto. Nem, conjunção aditiva que soma unidades negativas. Logo, soma negações. Exemplo, não corro nem emagreço. Sequer tem sentido de ao menos. Por termos uma sentença que já é negativa, é possível suprimir o nem. Não é condição obrigatória, sequer para o tipo de cultura. Preservaria o sentido e a correção gramatical do texto. CESP-BNB 2018. O sistema de aprendizagem de máquina diminui a ocorrência de falsos positivos e deve contribuir para cortes de gastos. Contudo, não podemos deixar de considerar uma pessoa que esteja por trás do sistema, pronta para lidar com casos realmente duvidosos que mereçam ser mais bem avaliados. O termo, contudo, foi empregado com o mesmo sentido de porquanto. Item errado. Contudo, conjunção adversativa, como, mas, entretanto, porém, todavia. Porquanto equivale a porque, indica causa ou explicação. Conclusão. O termo, contudo, não foi empregado com o mesmo sentido de porquanto. CESP-PF Escrivão 2018. Sob o nome de crimes e delitos, são sempre julgados corretamente os objetos jurídicos definidos pelo Código. Porém, julgam-se também as paixões, os instintos, as anomalias,
as enfermidades, as inadaptações, os efeitos de meio ambiente ou de hereditariedade. A substituição de porém por entretanto manteria a correção gramatical e os sentidos originais do texto. Item correto. Porém e entretanto são conjunções adversativas. Logo, poderiam ser trocadas uma pela outra sem erro, sem mudança de sentido. Conclusão: a substituição de porém por entretanto manteria a correção gramatical e os sentidos originais do texto. CESP-SEE Distrito Federal 2017. A conjunção entretanto tem sentido conclusivo, equivalendo semanticamente a portanto. Item errado. Entretanto, tem sentido adversativo, portanto, indica a conclusão. CESP, Polícia Militar, Soldado 2018. Tal perigo, porém, não é assim tão grande. A palavra porém poderia ser corretamente substituída por mas, sem alteração da coesão e dos sentidos do texto. Item errado, mas, conjunção adversativa, deve vir no início da oração, não admite deslocamento, não pode vir entre vírgulas. Conclusão, a palavra porém não poderia ser corretamente substituída por mas. CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. O Brasil é um país de cidades novas. A maior parte de seus núcleos urbanos surgiu no século passado. Há cidades, entretanto, que já existem há bastante tempo. No texto, a conjunção entretanto introduz no período em que ocorre uma ideia de letra A, oposição, B, adição, C, condição, D, causa, E, consequência. A alternativa correta é a letra A. Ideia de oposição. Cidades novas em oposição às cidades que já existem há bastante tempo. CESP, EMAP, Cargos de Nível Médio 2018. A palavra, portanto, introduz uma ideia de conclusão. Item correto. Portanto, é o conectivo conclusivo. CESP, PF Escrivão 2018. Dir-se-á, no entanto, que nenhum deles partilha realmente do direito de julgar. Os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. A locução, no entanto, introduz no período uma ideia de conclusão, por isso, sua substituição por portanto preservaria a correção gramatical e as relações de sentido originais do texto. Item errado. No entanto, valor adversativo. Portanto, valor conclusivo. Conclusão. A troca da locução, no entanto, por portanto, não preservaria as relações de sentido originais do texto. CESP, PF, Agente da Polícia Federal, 2018. Para ajudar o trabalho dos peritos, existem programas que buscam os arquivos de imagem e vídeo através de sua hash ou sua assinatura digital. Logo, nos primeiros testes, a detecção de imagens apresentou mais de 90% de acerto. No período em que se insere o termo logo, expressa uma ideia de conclusão. Item errado. No contexto da questão, logo é um advérbio de tempo. Dica: logo conclusivo, normalmente, vem seguido de vírgula quando no início de uma oração. CESP e HBDF, Cargos de Nível Superior 2018. O pulso de Roy se acelerou.
Ele passava por aquele caminho todo dia e sabia que logo a maré ia subir e lavar um Picasso original, autêntico. Ele tinha de fazer algo para salvá-lo. Mas como? O vocábulo logo introduz uma ideia de conclusão, razão por que poderia ser substituído por portanto, desde que isolado por vírgulas, sem alteração dos sentidos originais do texto. Item errado. No contexto em tela, logo é advérbio de tempo, com sentido de a maré em breve e rapidamente ia subir. Conclusão. No contexto, o vocábulo logo não introduz uma ideia de conclusão. CESP-TCE 2016. O fenômeno da corrupção, em virtude de sua complexidade, de seu potencial danoso à sociedade, exige, além de uma atuação repressiva, também uma ação preventiva do Estado. Portanto, é preciso estimular a integridade no serviço público para que seus agentes sempre atuem, de fato, em prol do interesse público. Julgue o próximo item relativos a aspectos linguísticos e às ideias do texto. Seria mantida a correção gramatical do texto se o vocábulo, portanto, fosse substituído por conseguinte. Item correto. Portanto, é conjunção conclusiva. Por conseguinte, é conjunção conclusiva. Conclusão. Portanto e por conseguinte, por serem conjunções conclusivas, podem ser trocadas sem prejuízo gramatical ou semântico. CESP-TCU 2015. Em relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item. Sem prejuízo do sentido, o termo destarte poderia ser substituído por contudo ou todavia. Item errado. Destarte é uma conjunção conclusiva. Todavia é conjunção adversativa. Contudo é conjunção adversativa. Conclusão, o termo destarte não poderia ser substituído por contudo ou todavia. CESP-PC, Investigador de Polícia 2018. A correção gramatical e o sentido do trecho, o anonimato ajuda, já que as pessoas se sentem mais protegidas para falar, seriam preservados caso se substituísse o termo já que por uma vez que. Item correto, sentido do texto. O anonimato é bom, pois as pessoas se sentem mais protegidas para falar. No contexto, temos uma relação explicativa da afirmação inicial de que o anonimato ajuda. Conclusão, é possível a substituição de já que por uma vez que, porque os dois são conectivos explicativos. CESP-SEDF 2017. É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português. A oração que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português exerce a função de complemento do vocábulo claro. Item errado. É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português, que é conjunção integrante e introduz oração substantiva, que pode ser substituída por isto. É claro que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português. É claro, isto é claro. Conclusão, a oração que a gramática do inglês não é a mesma gramática do português tem função de sujeito, não de complemento. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo.
Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!